Agora vem comigo, vamos fazer a resolução, olha só, da questão 11 da Olimpíada Canguru Matemático, beleza? Prova de 2023, nível C, vem comigo e vê o que essa questão vai pedir. Olha só, a Francisca escreveu 3 números naturais consecutivos na sua ordem natural, ok? Consecutivos, isso é muito importante, beleza? Então, por exemplo, se ela escrevesse um número, sei lá, 80, os próximos seriam 81, 82 e assim por diante, beleza? Então, continuando, olha só. Mas em vez de algarismos, ela usou símbolos. Aqui estão os 3 números. Quadrado, losango, losango. Coração, triângulo, triângulo. Coração, triângulo, quadrado. A pergunta é, qual será o número seguinte? Beleza? Então, a gente tem que decifrar esses símbolos aí para saber quais números eles representam e depois, né, utilizar o mesmo padrão para escrever o próximo número. Tranquilo? Vamos analisar esses números aí. Olha só o que a gente tem. O primeiro número é quadrado, losango, losango. Beleza? Observe que a gente tem 2 números iguais aqui, ok? 2 algarismos iguais, melhor falando, certo? Após esse, se você observar, o próximo é coração, triângulo, triângulo. Uma coisa interessante tem nessa sequência. Primeiro, se eles são números consecutivos e a gente tem a mudança do primeiro número, olha só, que é na casa das centenas, isso significa que esses 2 números aqui, eles representam a dezena e unidade 99, o número 99. Por quê? A gente só tem mudança de centena quando a gente passa de 99. Pega qualquer número, sei lá, 125. Se eu acrescentar 1, que é o próximo sucessor, não vai mudar o cento, a centena 1, beleza? Então, a gente só tem mudança de centena quando a dezena e a unidade são, respectivamente, 9 e 9, beleza? Então, a gente já sabe que o losango é 9, ok? Esse é o primeiro passo. E com essa informação, a gente já tira mais uma coisa. Eu vou colocar aqui que o losango é 9, né? Losango é 9. Com isso aqui, a gente já tira mais uma coisa. Se mudou de centena, a dezena e a unidade é 0. Então, com isso, a gente também tira que esses 2 números aqui, que são iguais, triângulo e triângulo, eles valem 0. A dezena e essa unidade aí é 0. Então, a gente já sabe que o triângulo aqui é 0. Beleza? Então, a gente já sabe que o L, que é o losango, é 9, né? 99 vai ser o conjunto dos dois. E ali a gente tem 0, 0. Agora vamos analisar o próximo número. O próximo número nos tem o quê? Ó, coração. Então, permaneceu, obviamente, né, na mesma centena. Daí a gente tem triângulo, que vale 0, que a gente já sabe disso, né? Então, triângulo aqui. E depois a gente tem quadrado. Olha que coisa interessante. Se é consecutivo, depois de 0, né? Por exemplo, sei lá, 600 vezes 601. Então, a gente sabe que esse quadrado aqui, na verdade, vale 1, porque eles são consecutivos, ok? Então, daí a gente já tira aqui que o quadrado, vou colocar aqui, ó, esse aqui, o nosso Q, vale 1. E se você observar, agora a gente já dá para tratar quem são os números. Por quê? A primeira figura é quadrado, losango, losango. E a gente já tem quanto vale cada um. Então, aqui, na primeira sequência de figuras, quadrado é 1, losango, losango, 9, 9. Então, o primeiro número é 199. Obviamente, o segundo número vai ser 200, porque são consecutivos. Então, se o segundo número é 200, significa que o coração vale 2, beleza? Então, ó, 200, já que o T é 0, né? Então, o coração é 2. Logo, a gente tem aqui 201, então o próximo da sequência é 202. Então, ó, quem é a figura que representa o 2? É o coração. Então, a gente tem coração. Quem é a figura que representa o 0? É o triângulo. Triângulo. E como a unidade também é um coração, então aqui, né, que é o 2, então a gente tem a nossa figura, o nosso próximo número é coração, triângulo, coração. Que gabarito, olha só,
Letra E. Bem tranquilinho e bem interessante essa questão, né? Fala galera, se liga só, vamos lá para a questão 12 da Olimpíada Canguru Matemático, beleza? De 2023, essa prova, nível C. Vem comigo e vamos fazer a resolução, olha só. A figura abaixo mostra 5 semicírculos geometricamente iguais. Se eles são iguais, eles têm o mesmo raio, né? O mesmo diâmetro, tudo isso aí é igual, tranquilo? Aí, ó, e as medidas de alguns segmentos de reta. Por exemplo, aqui, ó, esse segmento de reta aqui, daqui até aqui, mede 12, tranquilo? Basicamente é isso que ele quer falar. O que a questão pede, olha aqui no finalzinho o comando, ó. Qual é a medida do raio dos semicírculos? Então, vamos fazer a resolução. Olha só, primeiro passo, eu vou fazer aqui um segmento em vermelho para facilitar o nosso entendimento. Ó, esse segmento aqui. Observe que esse segmento vai, né, desde o início aí do conjunto de semicírculos até o final. Tem duas formas de calcular esse segmento vermelho, o tamanho dele. Uma é utilizando os semicírculos superiores e a outra é utilizando os semicírculos inferiores. Como assim? Olha só. Se eu fizer a conta da expressão do tamanho do segmento vermelho, desconsiderando os semicírculos que estão abaixo, como ficaria? Olha só, lembrando que o raio, né, de um semicírculo é a distância do centro até a circunferência. Então, em um semicírculo, eu tenho 2 vezes o raio, tranquilo? Então, se a gente fosse fazer a conta da expressão do segmento vermelho, usando apenas os semicírculos que estão acima, a gente teria 2 raios desse primeiro semicírculo, né? Mais 2R daqui, mais 2R daqui, desse último semicírculo, mais os segmentos que é a distância entre um semicírculo e outro. Então, colocando na prática, como ficaria essa expressão? Ó, 2R mais 2R mais 2R, a gente tem 6R, né? Então, seria 6R. E os segmentos de tamanho 12, 12, que são esses dois aqui, que a soma dá 24, né? Então, essa aqui é a expressão do tamanho do segmento vermelho utilizando os semicírculos que estão acima. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que utilizando os semicírculos que estão abaixo, beleza? Agora a gente vai considerar somente os que estão abaixo. Então, esquece o que está acima e a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, olha só, vou fazer até de outra cor. Então, aqui a gente tem 2R, né? Da mesma forma nos semicírculos que estão abaixo, porque aqui, ó, é o centro, então R daqui, R daqui. Aqui é o centro, então R daqui e R daqui. Então, a gente tem aí no total 4 R's, ok? Mais os segmentos aí que a gente tem 22, 16, 22, né? Então, primeiro aqui vamos colocar o 4R. 4R mais os segmentos que são 22 mais 22 dá 44, mais 16 dá 60. Então, a gente tem mais 60 de segmento, ok? Porém, essas duas expressões, elas representam a mesma coisa, que é justamente o quê? O segmento vermelho, ok? Então, a gente pode afirmar que elas são iguais, porque elas representam a mesma coisa, o tamanho do segmento vermelho. E se você observar, isso aqui é uma equação do primeiro grau, na incógnita R, que é justamente o que a gente quer achar. Então, a gente vai isolar o R nessa equação aqui. Então, ó, esse R vem para cá, né? O 24 vai para lá. Então, a gente tem 6R menos 4R igual a 60 menos 24. 6R menos 4R dá exatamente aí 2R. 60 menos 24 dá quanto? Isso mesmo, dá 36. Ora, divide por 2 em ambos os lados, né? Que é pegar esse 2 aí do R e passar dividindo. Opa! O microfone. Então, vai ficar R igual a 36 dividido por 2. E quanto é 36 dividido por 2? Isso mesmo, ó. 18. Então, nosso R é 18. Gabarito, olha só, olha só. Letra C é o nosso gabarito.
Questão belíssima, né? Meio bonitinha de fazer, bem tranquila, ok? Fala galera, olha só, questão 13 que a gente vai fazer a resolução agora da Olimpíada Canguru Matemático, beleza? Prova de 2023, nível C. Vem comigo e vamos fazer a resolução dessa questão. Olha só, o Jorge pretende colorir de vermelho algumas arestas de um cubo, de modo que cada face do cubo tenha pelo menos uma aresta vermelho. Tranquilo, né? O que a questão quer? Qual é o menor número possível de arestas que ele terá que colorir de vermelho? Qual é? Obviamente o menor, né? Se fosse o maior, a gente pintava tudo de vermelho. Tranquilo? Aqui eu já fiz o cubo para facilitar a nossa vida, né? Para a gente poder analisar. E a primeira análise que a gente tem é a seguinte. Quantas faces tem um cubo? Ora, um cubo tem 6 faces, muito simples isso. E a segunda análise é, se eu pintar uma aresta de vermelho, quantas faces eu consigo atingir? 2 faces, ok? Com uma aresta em vermelho, eu consigo atingir 2 faces. Olha só, quais são as faces? Eu vou fazer essa aresta aqui em vermelho para vocês verem. As faces onde essa aresta está, é essa daqui que é a frontal, né? E essa aqui é a lateral direita. Então, essas 2 faces são atingidas por essa aresta que está pintada, beleza? Então, olha só, pela lógica, se eu consigo atingir 2 faces com uma aresta, se eu tenho 6 faces, eu preciso de 3 arestas. Mas será que isso não funciona? Vamos colocar no cubo e ver se funciona, ok? Olha só, vou pintar essa daqui. Já alcancei essa face aqui, ó, frontal. E a lateral esquerda, que é essa daqui, ó. A lateral esquerda é essa face aqui. Tranquilo? Essas duas. Se eu pintar essa aresta aqui, eu já consigo atingir a base e a lateral direita. Então, só falta atingir a base superior e o fundo. Como eu faço para atingir essas 2 faces? É só pintar essa daqui, ó. Agora sim, a gente atinge a base superior e o fundo, que é justamente essa face daqui. Ó. Beleza? Então, realmente, pintando 3 arestas, a gente consegue atingir aí, né, todas as faces. Tranquilo? Então, gabarito, olha só, galera. Eita, gabarito aí, ó, letra B. É o nosso gabarito. 3. Com 3 arestas pintadas, a gente atinge todas as faces. Fala, galera, olha só, questão 14, Olimpíada Canguru Matemático, né? Prova de 2023, nível C. Vem comigo e vamos fazer a resolução. Olha só o que essa questão diz. Podemos usar fósforos para construir algarismos, conforme ilustra abaixo a figura que está aí, beleza? Aí a gente tem do 0 ao 9. Quantos números inteiros positivos diferentes, isso aqui é extremamente importante, é que podem ser construídos dessa forma, usando exatamente 6 fósforos. Exatamente 6. Não pode sobrar, muito menos faltar, ok? Então, primeiro a gente começa olhando aqui quais desses algarismos utilizam-se de 6 fósforos, beleza? Olha só, então a gente vai fazer aqui a conta, né? O 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 0 utiliza-se, né, ali 6 fósforos. Eu posso construir o 0 utilizando 6, beleza? O 1 não dá, né, que são 2. O 2, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, não dá, né, porque vai ficar sobrando. Então, o 2 não dá para fazer. O 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também não, porque vai ficar sobrando 1. A gente tem que usar exatamente 6, ok? O 4, 1, 2, 3, 4. Vai ficar sobrando 2. O 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar sobrando 1, também não dá. Porém, o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 dá para formar utilizando exatamente 6 fósforos. Então, o 6 é um dos números que a gente vai utilizar para a resposta. O 7, ó, 1, 2, 3, não dá, né? O 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não dá, porque faltou 1, a gente só tem 6, não dá para usar 7. E o 9, né, dá porque é a mesma coisa que o 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, de cara a gente já consegue construir quais?
a gente consegue construir, utilizando 6 palitos, o 0, o 6 e o 9. Porém, ela quer aqui a questão, ó, inteiros positivos, ok? Então, o 0 não entra na nossa conta. Então, aqui a gente consegue formar o 6, o 9, beleza? São números inteiros positivos. Então, significa que a resposta é a letra A, 2? Não, não. Ela falou, a questão fala que você tem que usar exatamente 6 palitos, mas não diz que tem que ser somente um dígito. Então, a gente pode ter números com 2 algarismos, com 2 dígitos. Não tem problema nenhum. A questão pede que seja inteiro positivo e use 6. Só isso. Então, o que a gente conseguir formar com 6 palitos, 6 fósforos, né? É o que a gente vai fazer. Então, olha só. Se liga numa coisa. O 1 ele é formado por 2 fósforos. Se eu conseguir achar outro número que é formado com 4 fósforos, então, tranquilamente, a gente pode formar um número, que é justamente o 4. Então, se eu pegar o 1 e o 4, juntar, formando o 14, a gente tem um número inteiro positivo e a gente usou exatamente 6. 2 fósforos para o 1, 4 fósforos para o 4, formando 14. E se eu inverter, também dá? Claro que dá. Então, também ó, é possível formar o 41. O 41 também é possível, que é só inverter. A gente é um número positivo, ok? Inteiro positivo, e estamos usando aí 6 fósforos. Mas aí, dá para formar mais algum? Será que a resposta é B4? Dá sim. Olha só, olha o 7. O 7 a gente precisa de 3 fósforos. Então, se eu fizer 2 sets, o número 77, eu estou usando aí exatamente 6 fósforos. Então, o 77 é outro número inteiro positivo, onde a gente usa exatamente 6. E para acabar, né, para a alegria de todos aí, para a gente terminar essa questão, o último número que a gente pode formar é 111. Porque a gente vai pegar 3 números 1 e cada um utiliza-se 2 fósforos, então 6 fósforos. Então, contando aí, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, significa que a gente consegue formar 6 números inteiros positivos com exatamente 6 fósforos. Fala, galera, agora a gente vai aqui para a questão 15 da Olimpíada Canguru Matemática. Aqui, ó, prova de 2023, nível C. Vem comigo e vamos fazer a resolução. O que a questão fala? Olha só. Os lados de um quadrado medem 1 centímetro. Quantos pontos do plano estão a exatamente 1 centímetro de distância de 2 vértices do quadrado? Aqui a gente está falando de qualquer tipo de ponto do plano, beleza? Eu já fiz um quadrado aqui para facilitar a nossa vida, tranquilo? Esse quadrado de lado 1 centímetro, imagina que tem 1 centímetro de lado. Então aqui a gente vai contar quantos pontos existem exatamente aí no plano, sendo qualquer tipo de ponto, que distam de 2 vértices 1 centímetro, ok? Primeiro passo, vamos utilizar os próprios vértices do quadrado. Por exemplo, se eu considerar esse ponto, ele é distante de 2 vértices 1 centímetro, ok? Até porque o lado do quadrado mede 1, né? Então, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1. Então, esse ponto aqui, é um dos pontos que eu quero. A distância entre ele e 2 vértices é exatamente 1, ok? Então, observem aí que eu já tenho um ponto, que é justamente ele, certo? E eu posso utilizar esse raciocínio para todos os outros vértices. Então, esse vértice, ou melhor, esse ponto, ele tem distância exatamente de 1 centímetro de outros 2 vértices, ok? Assim como esse tem distância exatamente de 1 centímetro de outros 2 vértices, que são esses dois, e assim por diante. Então, aqui, utilizando os próprios vértices, a gente já tem 4, tranquilo? Então, eu vou deixar um 4zinho aqui, e já temos 4. Ok? Será que dá para formar mais pontos? Dá, porque agora a gente vai pegar, a gente estava pegando aí, ó, vértices que são opostos. Agora a gente vai pegar vértices que são consecutivos, um após o outro. Se eu pego vértices consecutivos, por exemplo, esse e esse, para ter a mesma distância que eles têm,
o outro ponto, a gente tem que formar um triângulo equilátero. Então, observa só, eu formando aqui um triângulo equilátero, né? Todos os lados vão medir 1, e esse ponto, ele se distancia de dois vértices exatamente 1 centímetro. Então, a gente tem esse ponto externo, e a gente pode fazer o mesmo triângulo, só que do outro lado, interno ao quadrado. Então, desse lado aqui, ó, beleza? Um triângulo equilátero para lados, né? Lados de 1 centímetro. Então, esse outro ponto aqui, ó, ele também tem distância de 1 centímetro de dois vértices. Então, ó, a gente já tem mais dois pontos. Esse aqui externo e esse interno ao quadrado. E observe que eu utilizei dois vértices consecutivos para poder fazer isso. E eu posso fazer nos outros três a mesma coisa. Então, eu posso fazer o triângulo externo e interno aqui. Eu posso fazer o triângulo externo e interno aqui. O triângulo externo e interno aqui. E cada, combinação dessa que eu fiz me deu 2 pontos. Então, se são 4 outras, a gente pode fazer 4 no total, vezes 2 pontos. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Então, a gente tem mais 8 pontos utilizando esse raciocínio. E quanto é 4 mais 8? Isso mesmo aí, ó, 12. Então, a gente consegue fazer um total de 12 pontos, onde a distância até desse ponto para dois vértices é exatamente 1 centímetro. Gabarito, meu povo. Letra E. Gostou? Não segue para mais, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Tamo junto e é nóis. Até a próxima questão.